Graça e paz da parte de Deus seja contigo e com todos que estão assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou abordar um assunto não pouco importante. É uma treta gospel ou um debate teológico envolvendo duas figuras conhecidas aqui no YouTube, no meio cristão. O pregador evangélico David Leonardo e o pastor e teólogo calvinista Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia. Acredito que de tudo isso, de toda essa polêmica, nós podemos tirar uma lição para a nossa vida e vivência cristã. Volto logo após a vinheta. Eu estou trazendo esse tema hoje aqui no canal porque eu acho importante que vocês abram os olhos com esses pregadores que só pregam vitória, triunfo nas lutas. Eu particularmente acredito que Deus dá vitória, que Deus dá providência, que Ele cura, quando é da vontade dEle. Mas isso não traz para nós qualquer benefício para a salvação. Para vocês entenderem o assunto, o David Leonardo, ele é um jovem rapaz, casado, pastor da Assembleia de Deus, considerado um ursinho fofo e carinhoso, que prega uma mensagem em que o cristão não nasceu para sofrer, que Jesus morreu na cruz porque nós somos lindos, importantes e merecedores. David Leonardo se projetou no meio gospel com uma retórica que muitos atribuem ser vertente da teologia da prosperidade. E vale ressaltar que a teologia da prosperidade ela foi criada em meados dos anos 80 e 90 para suprir e preencher as lacunas da vida do ser humano provenientes da dificuldade financeira. As pessoas iam às igrejas depressivas, com dívidas, misérias, e saíam dos templos com o ego massageado e com comichão nos ouvidos, com as conhecidas e famigeradas pregações que pobreza é do diabo, que se você for cristão, de maneira nenhuma você pode passar por pobreza ou dificuldades. Se caso você tem uma vida de privações e indigência, é porque você tem um encosto, um espírito maligno e tem maldições hereditárias e tal. E de uns tempos para cá, recentemente apareceu uma nova teologia da prosperidade maquiada, a teologia coach, que não deixa de ser a teologia da prosperidade, mas no caso não da prosperidade financeira, mas sim da prosperidade pessoal, sentimental e da autoestima psicológica. O cara que se destacou mais nesse meio foi o David Leonardo. E contraponto tem o Iago Martins, um pastor presbiteriano do canal Dois Dedos de Teologia. Ele é calvinista. E como todos os bons presbiterianos, Iago ele bate muito contra as heresias do meio pentecostal e gospel. E o Iago fez diversos vídeos defrontando esses tipos de pregações que ele denomina como teologia coach, que é a mesma mensagem do David Leonardo, Thiago Brunet, Leonardo Salles e Vitor Azevedo e outros. E esses dias, nessa série de vídeos, o Iago Martins ele tem colocado a sua opinião bíblica a respeito dessa nova linha teológica. E o David Leonardo foi lá e derrubou o vídeo do Iago por 4 vezes, se não me engano. Eu, por exemplo, eu não costumo tolher o direito das pessoas expressarem o que elas pensam aqui do canal e que pensam do meu conteúdo, a não ser que isso afete a minha dignidade como cidadão, como cristão e como pessoa. Tá cheio aí de pessoas aqui no YouTube falando inúmeras imbecilidades a meu respeito, usando trecho de vídeos meus, usando a minha imagem, e eu poderia dar strike e derrubar um a um, mas eu não sou canalha, eu não faço isso, porque se eu ou qualquer pessoa que produz conteúdo aqui no YouTube não tendo que se envergonhar ou se constranger naquilo que prega, não há necessidade de reprimir o direito da opinião das pessoas e ficar derrubando o vídeo dos outros. Aqui no YouTube o problema é que tudo vai pro lado pessoal. São uns ineptos, uns estúpidos, Eles não sabem dominar os assuntos só no campo das ideias, aí fica dando strike no canal dos outros. Como no caso, o David Leonardo deu strike no canal do Iago Martins. Acredito que muitos de vocês já devem ter escutado as pregações do David Leonardo e vendo toda essa polêmica, podem se perguntar, mas o que há de errado ou prejudicial nas pregações do David Leonardo? Eu vou colocar aqui um trechinho de uma pregação do David Leonardo que é tida como herética no conceito dos teólogos. E vou colocar aqui um trechinho da refutação que o Iago Martins fez no canal dele, que enfureceu o David Leonardo a ponto dele derrubar os vídeos do canal dos Dois Dedos de Teologia. E junto do trechinho da pregação do David Leonardo, tem uma refutação do reverendo Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que inclusive é mentor do Iago Martins. E as refutações do reverendo são extremamente incisivas. Vocês vão ver os argumentos do Iago Martins contra o David Leonardo. E por fim, eu vou dar a minha opinião a respeito de tudo isso. Jesus é o centro.
Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Tudo que Jesus fez apontou para você. Não, querido, você não é o centro de Jesus e ele não fez as coisas apontando para você. Ele mesmo disse que a comida dele e a bebida dele aqui nesse mundo era fazer a vontade do Pai que o havia enviado. Cristo veio ao mundo para atender à vontade de Deus, para glorificar o Pai na missão que o Pai havia dado para ele. É óbvio que essa missão era que ele morresse na cruz em lugar do seu povo, do qual eu espero que você faça parte. Então, nesse sentido, o que Cristo fez aqui nesse mundo, tal como encarnar, viver como homem, ser traído, rejeitado, injustiçado, ser crucificado, morto e sepultado e ressurreto dentre os mortos, tudo isso que ele fez, todos esses atos salvadores, tinham como objetivo resgatar você da morte que os seus pecados merecem, do sofrimento que a sua culpa exige da parte de Deus. Mas isso é o resultado indireto da obra de Cristo, porque Cristo veio ao mundo realizar essa missão para a glória de Deus Pai, atendendo à vontade de Deus. Então, eu digo isso porque usa-se, às vezes, essa declaração numa tentativa de valorização do eu da pessoa, dizendo assim, eu sou muito importante porque Jesus Cristo morreu por mim. Você é a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez por sua culpa, você é importante. Nada, nós não somos importantes em coisa nenhuma. Deus nos resgatou não é porque Ele viu importância em nós. Deus não precisava nos resgatar ou nos salvar. Deus nos resgatou porque Ele quis fazer, por conta do seu amor soberano. E foi por conta desse amor soberano que Jesus Cristo veio. Para você não pensar que eu estou inventando, eu lembro as palavras de Paulo lá em Romanos capítulo 5, que nisso se manifesta o amor de Deus, em que Cristo deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não é porque você tinha valor, não é porque você era digno, não é porque você merecia, mas por conta do amor incondicional e soberano de Deus. Sim, Cristo veio ao mundo para salvar você, mas Ele fez isso primariamente para agradar ao Pai e fazer a vontade do Pai, conforme Ele nos declara nos Evangelhos, ok? Entraram aqui no tema, o Douglas, o Jesus Cop, entrou aqui no tema do vídeo do centro do coração de Deus, né? De que nós somos o centro do coração de Jesus. Um vídeo muito famoso do David Leonardo, um dos vídeos mais famosos, que gerou uma polêmica imensa acerca do que ele está dizendo, né? A mensagem é que nós somos o centro do coração de Jesus. O que é claramente uma mentira, o que é um tipo de antropocentrismo contra o qual nós estamos nos opondo constantemente na igreja. O homem acredita que é o centro do universo, o homem acredita que é o centro das ações de Deus. A gente está o tempo todo mostrando que Deus age pela sua glória, que Deus age em favor do seu próprio nome. Que o amor de Deus não é um amor onde Ele nos coloca no centro, mas é um amor onde Ele se coloca no nosso centro, para que Ele seja o centro do nosso coração. Dizer que nós somos o centro do coração de Jesus é simplesmente romper aquilo que é central para a obra do Evangelho, de que nós somos maus, pecadores, que nós somos vilões na história do que Deus está construindo no mundo e que mesmo assim Ele escolhe nos amar e nos entregar ao seu Filho. Dizer que nós somos o centro do coração de Deus é mais uma dessas mentiras da teologia do coaching. A velha mensagem que confunde o fato de Deus ter pagado um alto preço por nós com algum valor intrínseco em nós. Veja, o fato dele ter pagado um preço muito alto por nós não diz que nós somos valiosos. Diz que nós somos ruins, pecadores. Nós não somos valiosos. O que nós temos é um ato de amor que começa em Deus. O fato de Jesus ter morrido na cruz não significa que nós somos valiosos. Significa que nós somos tão ruins, tão maus, tão desprezíveis, tão miseráveis, que o Deus eterno teve que matar o seu filho. Ele não teve que dar R$2,50 em uma coca gelada. Ele não teve que dar os anjos do céu às ruas de ouro. Ele teve que matar o próprio filho encarnado para que nós pudéssemos ter os nossos pecados pagos. Esse é o nível da nossa maldade. Esse foi o preço daquilo que Deus fez na cruz. Olha, vendo esse trecho da pregação do David Leonardo, pode parecer que querem denegrir o ministério do David baseado em um trecho, em um pequeno trecho de pregação, mas não é isso. Esses estilos de pregações da teologia da prosperidade, nesse caso a prosperidade sentimental, e até mesmo a pregação da teologia da prosperidade financeira,
O foco delas é a satisfação da carne e massagear o ego íntimo das pessoas. Eu já disse no começo do vídeo que Deus, ele dá sim prosperidade se ele quiser. Deus ainda cura, ainda trabalha em favor do seu povo. Ele dá livramento, mas se ele quiser. Por exemplo, Pedro foi liberto da prisão por anjos. Tiago foi morto na prisão. Quase todos os apóstolos foram assassinados. E João, o discípulo, ficou preso na ilha de Pátmos, depois foi solto e morreu de velhice. Então Deus, ele pode trabalhar na nossa vida, tanto na esfera material, como no psicológico ou sentimental. O problema é quando essas exposições, essas pregações, elas se tornam o centro do culto. As pessoas frequentam uma igreja e não sabem o que é um culto, o que significa culto. A etimologia da palavra culto é adorar, prestar adoração, honra a um ser divino, uma divindade, a um Deus. E quando você vai nesses cultos que é voltado para uma pregação triunfalista, uma pregação em que coloca você no centro de tudo, uma mensagem que coloca Jesus como segundo ou terceiro plano, né? Não é uma mensagem cristocêntrica, onde Jesus e o seu sacrifício é colocado como a coisa mais importante que Deus fez pelo seu amor para nós, seres humanos. Mas ao contrário disso, você ouve pregações, como diz o David Leonardo, que você é o centro de Jesus, que Jesus morreu porque você é importantíssimo. E vimos a argumentação do reverendo Augusto Nicodemos, que está corretíssima por sinal. Nós não tínhamos merecimento algum. Nascemos abaixo do pecado, éramos destituídos da glória de Deus. Nós éramos destinados à morte eterna. Mas Deus deu seu Filho Jesus exclusivamente pelo seu grande amor, porque Deus nos amou ainda nós sendo pecadores. E toda essa polêmica entre o pregador David Leonardo e o teólogo Iago Martins é porque o Iago vai contra essas pregações da teologia coach, que prega aquilo que o ouvinte quer ouvir, omitindo das mensagens palavras como pecado, erro, juízo, disciplina, construindo na mente dos ouvintes a ideia de que tudo é relativo e que Deus ele existe somente para satisfazer única e exclusivamente as vontades da criatura. É uma massagem de ego. É uma terapia psicológica, como se você se deitasse no divã de um psicólogo e contasse todas as suas frustrações e ele enchesse a sua cabeça de palavras motivacionais. Como eu disse, Deus ele pode sim fazer muitas coisas ao nosso favor, mas isso não tira a realidade que o cristão mais sofre do que usufrui. Existe mais tristezas em ser cristão do que alegrias. Você acha que eu estou falando besteira? 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz: na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Senhor Jesus, quando ele estava no finzinho do seu ministério, ele deu um sermão aos discípulos, falando da sua partida e das provações que eles passariam, e no final ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também. E Jesus nos dará essa vitória quando ele nos levar para a sua glória. Então a nossa vida não é só vitórias, é derrotas, tristezas, choro. Tem momentos que Deus ele intercede por nós, cumpre muitas vezes o desejo dos nossos corações, mas isso não quer dizer que isso seja o propósito dele. Ele faz as coisas de acordo à vontade dele. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu achei relevante comentar esse assunto, porque eu tenho certeza que aqui tem muita gente que segue o David Leonardo. Eu não acho ele uma pessoa, um herege, como o Iago Martins tem o taxado. O Iago também não está errado em combater esse estilo de pregação. Mas eu não tenho a visão extremista do Iago Martins, né, que o David vai levar as pessoas que o ouvem para o inferno. Até porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses que alguns anunciam a Cristo por inveja, rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. O importante é que Jesus seja anunciado. E mesmo que as pessoas sejam atraídas de forma equivocada a Jesus, biblicamente falando, as pessoas vão até a Cristo não pelo interesse primordial, que é o reconhecer suas misérias e se entregar a Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador, né? Elas vão por outros motivos, por interesse, mas porém muitas delas acabam indo para grupos cristãos que pregam um evangelho bíblico. De alguma forma, as pregações do David Leonardo
não são tão nocivas e perigosas assim. Se olharmos pelo ângulo que disse o apóstolo Paulo, que tem pessoas que pregam e anunciam a Cristo por objetivos, né, que não é o de salvar as almas, mas sim explorá-las. Mas o importante é que o nome de Jesus seja anunciado. Eu peço a sua colaboração, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o canal. E mais uma vez eu agradeço a audiência de todos. Encerro saudando a vocês com a paz e a graça do nosso eterno Deus, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos. Deus abençoe, abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E um recado para você: se você se interessa em aprender violão, para tocar hinos do inário da CCB, da harpa cristã, do cantor cristão, que são inários, né, que têm a mesma melodia, inários evangélicos que são idênticos. Eu vou lhe apresentar o irmão Abner Souza, professor de violão especializado em inários. Ele tem um curso excelente, com um preço facilitado, que vai caber no seu bolso, e você vai ficar expert no violão. Veja o recadinho que ele tem para todos vocês. Mas Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.